Bom, nós estamos começando aqui uma live. A proposta é sempre às segundas-feiras e quintas-feiras nós estamos aqui. Meu nome é Márcio Siqueira, eu sou psicólogo e nesse perfil eu estou falando simultaneamente para o pessoal que está acompanhando pelo Instagram, estou falando simultaneamente para o pessoal que está acompanhando também no YouTube e estou falando simultaneamente para o pessoal que está acompanhando pelo TikTok, ok? Hoje essa é a primeira live. A proposta é que 2 vezes por semana a gente vai estar juntos para falar, para discutir sobre os desafios da maternidade, os desafios da paternidade. A gente sabe que talvez nunca tenha sido tão difícil a gente criar filhos quanto no período em que nós vivemos hoje. Não sei se você concorda comigo, mas essa é a experiência e essa é a impressão que eu tenho. Começa talvez pelo fato de que antigamente a noção que a gente tinha é que os pais tinham certeza daquilo que eles estavam fazendo. E hoje o tempo inteiro a gente está se questionando. Por exemplo, você subia num pé de árvore, você tinha 10 anos de idade, você caía da árvore, quebrava o braço, chegava em casa e ainda apanhava. Os pais, eles tinham a plena convicção de que aquilo ali estava tudo bem. Então você subia na árvore, você caía, quebrava o braço e ainda chegava em casa e apanhava. É aquele negócio, se você apanhar na rua, você ainda apanha em casa. E os pais tinham a plena convicção que aquele era o caminho, porque esse era o único método de educação que eles conheceram durante a sua vida, como foi o único método de educação que eles conheceram, para eles só tinha isso, então eles não se questionavam. Já hoje a gente vive num questionamento, porque você tem 1 milhão de teorias, de vários teóricos diferentes, de vários caras diferentes, que vão dizer para você, olha, você tem que educar o seu filho assim, olha, você tem que educar o seu filho assado. Recentemente eu falei num vídeo que eu fiz no TikTok sobre a questão dos filhos, que são muito calados, né? Que o normal, a criança, ela tem um pouco mais de agitação, ela tem um pouco mais de movimento, esse é o normal. E aí alguém fez um comentário assim, agora eu fiquei doida, porque se a criança está quieta demais, essa criança ela tem um problema, e se essa criança está bagunçando demais, ela é hiperativa, esses médicos vão deixar a gente doido. Assim, a primeira coisa é que live não é para diagnosticar ninguém, vídeo de TikTok não é para diagnosticar ninguém, vídeo de YouTube não é para diagnosticar ninguém, vídeo de Instagram não é para diagnosticar ninguém, é uma informação geral, que pode se encaixar na sua realidade ou não. Entende? Pode ter a ver com o seu filho ou não. Então você não pode pegar essa verdade aqui e você falar, isso é exatamente o que está passando com o meu filho. Porque eu não faço ideia de quem quer ser o filho. Eu estou dando uma informação aqui que é um pano de fundo. Esse pano de fundo pode ter a ver com a sua família ou pode não ter a ver com a sua família. Você não seja ingênuo de pegar essa informação e simplesmente trazer essa informação sem pensar enquanto isso se aplica à sua realidade. Então nenhum médico, nenhum nutricionista, nenhum profissional da área da saúde, da área da educação, ele vai trazer uma informação que vai ser exatamente a sua. E por quê? Porque a sua realidade, você quer saber sobre o seu caso específico, você tem que ir no médico, você tem que ir no pediatra, você tem que ir no psiquiatra, você tem que ir no nutricionista. Você está entendendo? Está fazendo sentido para você? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo me ouvir bem aí, tranquilo? Eu vou avançando aqui. Então, nesse processo de mudança que a gente vem vivendo, hoje a gente tem várias teorias, várias teorias. Eu conheço teóricos, por exemplo, que vão dizer, abordagens dentro da psicologia, que influenciam a pedagogia, que vão dizer que, por exemplo, você não pode elogiar o seu filho ou a sua filha, porque se você elogia essa criança, esse seu filho, essa sua filha, sabe o que acontece? Você vai estar... não seria nem mimando, você vai estar reforçando um comportamento, vai fazer com que essa criança se torne dependente do elogio. Isso é o que diz essa abordagem. Eu não estou dizendo para você que eu concordo e nem que eu discordo. Você está entrando e saindo aqui, depois vai dizer, o psicólogo falou que não é para elogiar o meu filho. Não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo para você que tem gente que tem essa visão, ok? Existem abordagens da psicologia que têm essa visão. Eu, pessoalmente, não concordo com isso. Só estou explicando para você. Então, você tem outros caminhos, outras abordagens que vão apresentar outras questões. Como, por exemplo, cresceu muito na década de 70, nos Estados Unidos, depois veio ganhando o mundo, a ideia de que enquanto mais firme você era com seu filho, melhor para ele. E essa firmeza
Como é que eu posso explicar essa firmeza? Era, por exemplo, você não poderia pegar uma criança no colo. Eu mesmo fui vítima disso. E aí eu quero explicar. Quando meu filho nasceu, eu tinha isso na minha cabeça. Porque um pai que eu respeitava muito, não era o meu pai, era um pai que eu respeitava muito, ele, obrigado Rosa, um pai que eu respeitava muito, ele tinha 3 filhos, e desses 3 filhos, ele para mim era um modelo, porque eu não tinha filho, ele já tinha 3 filhos, ele falou assim, ó, eu não pego criança no colo, porque criança no colo vai ficando mimada. E eu falei, esse cara ele tá certo, realmente faz sentido. Na minha cabeça fazia todo sentido. E aí eu tinha esse negócio, meu filho nasceu, aí agora meu filho chorando, meu sogro e minha sogra vieram lá para casa, para época que minha filha ganhou o primeiro neto, aquele negócio todo, e minha esposa agora, o meu filho chorando, e eu sem querer trazer esse menino para dentro, do nosso quarto, porque eu tinha assistido, porque eu tinha visto na Super Nanny, falando que a criança tem que dormir na cama, e eu tinha ouvido esse pai que tinha 3 filhos, falou, esse cara sabe mais do que eu, e eu nesse negócio ali, meio que acreditando nessas histórias, eu comecei com esse negócio, não, meu filho vai dormir lá no quarto dele, no berço dele. E isso foi causando um mal-estar para mim, para minha esposa e para minha família, até o momento que eu percebi, eu falei, que idiotice é essa que eu estou fazendo? Que besteira é essa que eu estou fazendo? Que loucura é essa que eu estou fazendo? Não faz sentido. Eu vou deixar meu filho lá chorando no quarto. Olha a cabeça. E assim, eu percebi que aquele não era o melhor caminho. Onde que eu estou querendo chegar com essa história? Você está vendo que tem várias abordagens. Você está vendo que tem vários teóricos. Se você botar 10 psicólogos para falar sobre a educação do filho, então, provavelmente os 10 não vão concordar. Se você pegar 10 pedagogos, provavelmente os 10 não vão concordar. Está tudo bem. Isso significa que não tem valor o que o pedagogo fala? Isso significa que não tem valor o que o psicólogo fala? Não, tem valor. Só que é uma realidade que você precisa aplicar a sua realidade conforme você entenda a necessidade. Vocês estão conseguindo entender? Obrigado, Elaine. Obrigado aí pela Rosa. Eu não sei muito bem o que faz com isso, mas eu agradeço aí. Então, nós vamos seguindo. Esse pai, que agora é um pai moderno, essa mãe, que é uma mãe moderna, e que agora está perdido dentro dessa educação, que antes era uma educação que a gente não tinha dúvida, e agora a gente tem dúvidas dessa educação, agora ele está mais confuso do que os próprios filhos. E a gente, como pai, às vezes se sente, está mais perdido do que os próprios filhos. Sabe aquela música do Legião Urbana? Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. Parece que isso nunca fez tanto sentido quanto no período que a gente vive, né? São crianças como você. Claro que você tem 30 anos a mais de experiência do que seu filho. Se você tem 30 anos a mais de experiência do que seu filho, você tem que ter uma visão mais longa. Não é possível que você, com 30 anos, está mais desesperada do que ele. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você tem que ter um mínimo de noção desse caminho, desse percurso que você está fazendo, tá? Eu não estou aqui dizendo que é uma vantagem, eu só estou explicando o pano de fundo do momento que a gente vive. Então, muitas teorias que eu tinha sobre a educação dos filhos, embora já tivesse sido formado em psicologia, etc., a teoria era muito boa e muito bonita. Agora, é no campo de batalha, na prática, no dia a dia, quando o menino chora no seu ouvido, é quando você está à noite sem dormir, é quando você não consegue comer direito. São esses momentos que realmente fazem a vida. Não é a teoria é linda, e você pega e ouve, etc., mas o que resolve mesmo é a prática. Então, dentro do meu contexto, dentro da minha educação, dentro da minha percepção, eu fui mudando muita coisa. E para você que é pai, para você que é mãe, tudo bem, você mudar, não tem. Você achava que esse caminho era bom e agora você percebeu que esse caminho não é tão bom quanto você pensava. E está tudo bem. Mas eu traumatizei o meu filho. Olha, deixa eu falar para você. Trauma todo mundo tem. Tá bem, tá tudo bem. Todo mundo tem trauma. Alguns têm mais, outros têm menos. Para a gente ter trauma, a gente só precisa de ter família.
Você prestou atenção no que eu disse? Para a gente ter trauma, a gente só precisa de ter família. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo mundo tem os seus traumas. Eu tenho meus traumas, você tem os seus traumas. Todo mundo tem os seus traumas. Ah, mas eu traumatizei o meu filho. Olha, ele vai ter que aprender a lidar com isso assim como você também. Você fez isso porque você quis? Não. E mesmo que se você tivesse feito porque você quis, agora já foi. Acabou. Não dá mais para você voltar de volta para o futuro, vou ir lá pegar, entrar no carro e voltar para o passado, porque não dá mais. Então, bora para frente. O melhor dia para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. Você plantou uma árvore 20 anos atrás? Não. Então planta hoje. Porque hoje é o segundo melhor dia para você plantar uma árvore. O melhor dia para você ter cuidado da educação do seu filho foi há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 3 anos atrás, antes dele nascer. Você fez? Não. Então faz hoje. E aí a gente entra no outro ponto, o segundo ponto aí, que a gente percebe desse pano de fundo da realidade que a gente vive hoje, é que são os pais não somente perdidos, mas culpados. Parece que os pais hoje têm um caminhão de culpa na cabeça. Parece que tem um peso sobre as costas dos pais, porque a educação não é perfeita. E a educação não é perfeita. Não é perfeita. E por que a educação não é perfeita? Porque você não é perfeito. E por que você não é perfeito? Você não é perfeito porque você nasceu no mundo imperfeito, porque você é imperfeito, porque a sua genética é imperfeita, porque a sua intenção é imperfeita. Nós somos seres imperfeitos. Então por que você acha que você vai educar perfeitamente seu filho? Por que você acha que você vai educar perfeitamente sua filha se você é imperfeito, se você mora no mundo imperfeito, se as intenções humanas, até mesmo as intenções às vezes são imperfeitas? Você está entendendo? Aí agora a gente vai exigir perfeição na educação dos filhos? Não vai dar certo. E não vai dar certo porque esse contexto todo. Deus era perfeito, no ambiente perfeito, criou filhos perfeitos e ainda assim os filhos se rebelaram contra ele. É isso mesmo, você entendeu? Se num ambiente perfeito, com um pai perfeito, com tudo perfeito, com a comida perfeita, sem ter acesso à internet, sem ter amigo malandro, sem ter nada, os filhos de Deus se rebelaram contra ele, você acha mesmo que você vai conseguir educar seus filhos perfeitamente? Não vai. E está tudo bem. Faz o seu melhor. Você só precisa fazer isso. Faz o seu melhor. O restante já não é mais com você. Se preocupa com aquilo que você tem controle. O que você tem controle? Sobre o processo. Você não tem controle sobre o resultado. Você não tem controle nenhum sobre o resultado. Você pode criar o seu filho da melhor forma possível e amanhã ele não queira nada daquilo que você quis para ele. E aí? Foca no processo. Onde que você tem controle? No processo de educar. Ah, mas e o resultado? O resultado já não é com você. O resultado você deixa nas mãos de Deus e você segue. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Então, esse pai que está perdido, que foi o primeiro ponto que eu falei para você, e que está se sentindo culpado porque ele não educa perfeitamente o filho, ele também sofre porque ele olha e ele vê lá, como é que é o nome daquela menina que é casada com o filho daquele cantor do Leonardo? Como é que é o nome daquela menina que é influência aí e está querendo ter um monte de filho aí? Eu ouvi o pessoal falando, não sei se você lembra, se alguém lembra o nome daquela menina. Vocês sabem de que eu estou falando? Aquela menina que é esposa do filho do Leonardo, da dupla sertaneja lá, tá? Eu não lembro o nome dela. Se alguém lembrar, coloca aí pra mim no chat, por gentileza. Aquela menina que tem ali uma família perfeita, ali, aquele negócio todo, e você olha, às vezes, você entra no TikTok, você entra no Instagram, você entra no YouTube, e aí você vê aquela família do artista, uma coisa perfeita, maravilhosa, muito bonito, muito maravilhoso. Mas aí você olha para sua família e você percebe que sua família não é assim, tá? E sua família não é assim porque sua família é diferente. Seu menino é rebelento, meu menino é rebelento, pai bate, rala o joelho, sangra o nariz, dorme mal à noite, acorda cansado, está estressado. Essa é a vida real. Para de ficar focando na família margarina, aquela família perfeita, que senta na mesa, e todo mundo ali, meu filho, como você é bonito, e o filho olha para o pai, isso, Virgínia, é isso aí mesmo, esse que é o nome aí, exatamente. E aí olha assim, e você olha para aquela família perfeita, né, e você fala,
Obrigado aí, eu não sei se pronunciar seu nome não, tá? Mas obrigado por ter me lembrado aí o nome de Virgínia. E aí você olha para aquela família perfeita, maravilhosa, e aí você fala, mas a minha família não é perfeita. É o que você tem. Mas meu filho não é tão obediente, mas é o seu filho. Boa tarde, Elisa. É o seu filho. Então, você não pode trocar o seu filho pelo filho do vizinho. Então, fica com o que você tem. Aí a gente vai se sentindo culpado nesse processo. Falei, primeiro, os pais estão perdidos nesse mundo que a gente está vivendo de informações e de gurus da educação, de psicólogos que apresentam métodos e etc. Repetindo para você, não estou falando que isso é errado, tá? Eu sou psicólogo, eu assisto outros psicólogos, eu levo meu filho em outros profissionais, isso não tem problema nenhum, tá? O problema é quando você para de pensar na sua realidade e só pensa nessa realidade externa. E aí, fora desse pai que está perdido, você tem então esse pai. Quando eu estou falando de pai, você sabe que eu estou falando de pai e mãe, tá? E aí tem essa pessoa que está se sentindo também culpado porque não tem uma família perfeita, e porque tem medo de traumatizar o filho. E eu já falei para vocês que trauma todo mundo tem. A gente tenta não errar, mas a gente ainda assim erra e tá tudo bem, ok? Eu vou falar um pouquinho para você agora então sobre a minha experiência. Eu já falei sobre quando meu filho era pequeno, sobre as teorias, e aí eu quero já abrir um parênteses para falar para você, se você está sofrendo e você agora começa a ouvir demais o que as pessoas dizem, você já reparou que quem mais sabe sobre educar filhos é quem não tem filhos? Reparou isso? A pessoa que não tem filho nenhum é o que mais entende sobre a educação dos filhos. É ou não é? Enquanto menos filhos alguém tem, mais ele entende de educar os filhos. Ele é o doutor Filhos. Por quê? Porque ele não tem filho nenhum. Quando ele tem filho, aí ele percebe que o negócio não é assim. Se o nosso mundo ele é regido por uma energia que gera uma sintonia simultânea dentro de uma frequência. Assim, eu acredito nisso, assim, eu sou cristão, eu acredito nisso, naquilo que você tentou, a sua colocação. Eu acho que ela é muito interessante, Elisa, embora eu tenha uma perspectiva levemente diferente, mas eu acredito sim nessa questão de como nós estamos e como isso influencia as pessoas que estão ao redor. Sim, Yara, verdade, né? Então, esse processo todo, eu estou tentando falar sobre a educação dos filhos, eu estou apresentando aqui um panorama geral sobre a realidade dos filhos. Culpa, uma das sensações principais que os pais têm hoje. Além dessa sensação de culpa, o fato de que os pais estão se sentindo perdidos, Juliana. Esse é o ponto geral que eu estou apresentando aqui. Vou trazer então sobre a minha experiência, como eu estava falando para vocês. Quando eu não tinha filhos, eu sabia de tudo sobre ter filhos. Meu primeiro filho nasceu e eu só tenho um, e hoje eu já não tenho mais tantas teorias. Se você tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, você não tem mais teoria nenhuma, porque enquanto mais filhos você tem, menos teorias te restam. Quanto mais filhos você tem, menos teoria. Por quê? Você vai perceber que uma teoria que você aplica para um filho, ela não vai se aplicar a outro filho. E a teoria que você aplica ao seu outro filho não vai se aplicar a um terceiro filho, porque cada filho é diferente, cada pessoa é diferente, cada pessoa percebe o mundo de uma forma diferente. E aí, dentro desse processo, e é natural isso, eu fui percebendo que algumas teorias que eu tinha para o meu filho não cabiam. Algumas coisas que eu trazia para ele e que eu tentava aplicar à realidade dele não cabiam. Dentro desse processo todo, obrigado, Pamela, dentro desse processo todo, numa determinada fase, meu filho começou a chorar muito à noite, e eu não sabia o que era. Antes de ser psicólogo, antes de atuar como psicólogo, eu já tinha a formação em psicologia, mas eu não trabalhava como psicólogo, eu trabalhava como pastor. E aí meu filho chorava muito e eu comecei a pensar, e ele acordava de noite de uma forma assim muito angustiada, quebrando tudo, numa loucura, e
E eu, como pastor, comecei a pensar, bom, deve ser um negócio espiritual, só pode. Embora eu já tivesse sido formado em psicologia, eu não conseguia entender essa angústia e esse sofrimento que ele tinha e que ele não conseguia colocar em palavras e que ele acordava de madrugada dessa forma. E aí eu tentei várias estratégias. Eu tentei, por exemplo, dar de comer para ele, tipo, dar um doce para ele de noite para ver se ele acalmava, não dava certo. Eu tentava ler para ele à noite, não dava certo. Sempre deu muito certo com meu filho a leitura. A leitura lá em casa sempre fez parte assim do dia a dia. Meu filho já nasceu folheando livros, ele é apaixonado por isso. Quem acompanha aqui o canal sabe bem do que eu estou falando. E aí esse menino, o livro não dava certo, o doce não dava certo, não tinha o que eu fazia com esse menino, porque ele era muito estressado, muito angustiado, muito mesmo. E agora, nesse processo de angústia que ele estava enfrentando ali, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu falei, bom, deve ser alguma coisa espiritual, só pode. Mas aí depois eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, e aí por isso que é importante a gente estar aberto ao conhecimento. E aí eu fui procurar alguns colegas profissionais da área, e aí eu descobri que ele tinha, na verdade, era um terror noturno. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, ou se você conhece alguém que já lidou com isso em algum momento, tá? Mas o terror noturno é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Isso algumas vezes percorre por toda a vida e vai até a vida adulta. E aí, o indivíduo ele acorda no meio da noite como se ele estivesse num pesadelo, só que ele não acorda desse pesadelo. Você balança, fala com ele, etc. Ele não sai desse pesadelo. Ele está de olho aberto, mas ele está gritando aqui numa loucura toda, mas ele não... Ele está acordado, mas está num transe, tipo como se fosse um sonâmbulo, sabe? Alguma coisa mais ou menos nessa direção. E aí eu comecei a perceber, e aí descobri que era o terror noturno. Então o que eu podia fazer? Eu tinha que tirar as coisas que pudessem trazer algum desconforto para ele, alguma dor, para ele não se machucar e esperar passar. E ele dormia e acordava no outro dia um anjo, como se nada tivesse acontecido. Eu e a mãe, a gente acordava arrebentado no outro dia, e ele estava lá, maravilhoso. Então, no caso dele, e o terror noturno não tem muito a ver com a questão da luz, Elisa. Eu sei que você prefere dormir com a luz acesa, mas neurologicamente falando, assim, para a qualidade do sono, o quarto, o ambiente, quanto mais escuro ele está, tende a ser melhor a qualidade do sono. Mas isso também não interfere no terror noturno. E aí o meu filho, então, ele acordava dessa forma. Eu lembro que um dia eu estava muito doente. Não, ele não lembra. O terror noturno, a pessoa ela não tem noção do que ele viveu no outro dia. Mesmo quando é adulto, ele não tem noção do que aconteceu de noite. Ele acorda no outro dia super bem e nem tem noção do que ele vivenciou à noite. Pelo menos até onde eu sei, é dessa maneira que acontece. E eu lembro que eu estava na casa dos meus pais nesse período. Eu morava em Minas Gerais. Normalmente passa com o tempo. O próprio tempo se encarrega desse processo. Quando segue na vida adulta, aí você tem que procurar um profissional que vai te ajudar com isso. E aí eu estava na casa dos meus pais, porque eu estava doente. Eu morava em Minas Gerais e tinha ido para o Espírito Santo, para a região de Vitória, em que eu conseguia ir para os hospitais mais fáceis, porque naquele período eu estava doente. Eu tenho ainda um problema na tireoide, agora ele está estabilizado, e isso me descontrolava emocionalmente de uma forma muito grande, muito grande. E eu, na casa dos meus pais, eu me vi agindo com meu filho, porque meu filho começava a chorar muito, você na casa dos outros, isso te incomoda ainda mais. E meu filho chorava muito, e eu tentava de alguma forma fazer com que ele parasse de chorar, porque eu não queria que acordasse o restante da família. E aquilo me causava muita angústia naquela fase. Eu já estava doente emocionalmente por conta do hipertiroidismo. Tinha parado o meu trabalho ministerial como pastor, tinha ido para lá para me tratar,
E aí eu me vi agindo com meu filho daquela forma, e eu comecei a pensar na maneira em que meu pai me tratava. Meu pai também teve o mesmo problema, a mesma doença, que é o hipertiroidismo. Se você não conhece, o ser humano ele tem quase como uma borboleta, que é a tireoide, que fica nessa região aqui da garganta, e se isso aqui estiver descontrolado, o seu corpo todo, as suas emoções todas vão estar completamente descontroladas. Quando você está estressado, quando você passa muita raiva, esse estresse normalmente ele vai atingir ou a musculatura, né? Você fica com os ombros rígidos, né? Você sente aquele negócio duro assim, ou vai ser o seu estômago, você vai sofrer com gastrite, você vai sofrer com úlcera, aquele negócio todo, você vai sentir, né, o estômago, ou esse estresse ele vai afetar a tireoide. É uma das hipóteses aí. No meu caso afetou e eu estava vivendo muito estressado. Estava estressado num ponto que se a cobra me mordesse, a cobra morria envenenada. Tão estressado que eu estava. E aí, meu pai, eu descobri que meu pai, lembrei na verdade que meu pai também tinha tido isso. Meu pai era muito estressado. E eu me vi agindo com meu filho da mesma forma que meu pai agia comigo. A diferença é que meu pai, ele não teve acesso à medicação, não teve acesso a tratamento, como eu tive. Então eu tinha acesso a isso. Então fui num ótimo psiquiatra, fui em ótimos médicos, encontrei um ótimo profissional para me ajudar nesse processo. Eu tinha acesso a essas coisas, meu pai não tinha acesso a isso. Então meu pai sofreu por muito tempo com esse hipertiroidismo que gerava nele um estresse muito grande, uma angústia muito grande, um mau humor muito grande. Então era muito difícil para mim lidar com meu pai. Meu pai, hoje eu percebo, na época eu não percebi, mas hoje eu vejo com mais clareza, ele agia dessa forma porque ele estava doente. Uma vez que ele estava doente emocionalmente, ele não tinha o que oferecer naquele momento para mim. Não tinha o que oferecer naquele momento para o meu irmão, por conta desse adoecimento que ele estava vivendo. Então, como ele estava doente, e agora eu também estava doente, repetindo com meu filho, eu falei, eu não preciso fazer com meu filho aquilo que meu pai fazia comigo. Até porque eu não posso escolher como meu pai me trata, ou como meu pai me tratou. Mas é uma escolha minha como eu vou tratar meu filho. Faz sentido para você? Está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Eu não escolho como meu pai me tratou, mas eu escolho como eu vou tratar meu filho. É uma escolha. E assim, dentro daquele período, então, dentro daquele adoecimento, foi muito importante para mim refletir sobre o tipo de paternidade que eu queria oferecer para o meu filho, sobre o tipo de cuidado que eu estava disposto a oferecer, sobre o tipo de suporte que eu ia oferecer para ele. E aquilo foi muito importante para mim. Meu pai, a gente teve uma relação marcada por essa complexidade. Eu me lembro que num dia, era Dia dos Pais, e aí eu escrevi um bilhete, sabe que as crianças escrevem na escola, bilhete? Dia dos Pais. Eu escrevi um bilhete para meu pai no Dia dos Pais. Só que no bilhete não estava escrito aquelas coisas clássicas do tipo, eu te amo, pai, ou você é um super pai, ou qualquer coisa do tipo. Eu sempre tive essa questão de, se eu sentir que aquilo que eu estou falando não é real, isso eu sinto uma trava. E eu escrevi alguma coisa no bilhete, considerando o tipo de relação que a gente tinha, que hoje, sinceramente, eu não lembro mais o que era. Mas eu lembro que meu pai estava deitado no sofá, eu cheguei da escola à tarde e entreguei para ele esse bilhete. E eu me lembro que meu pai olhou, ele leu, ele não expressou reação nenhuma, ele só jogou o bilhete, como quem estivesse jogando fora. Pelo menos isso é o que eu acho. Talvez nem foi isso que aconteceu, mas é assim que a minha mente interpretou esse acontecido. E eu lembro que eu fiquei tão magoado com isso, tão revoltado, tão triste, tão decepcionado com a reação dele, de ter reagido assim, depois de ter recebido um bilhete do Dia dos Pais. Eu lembro que eu fui para o banheiro de casa,
Eu lembro que eu chorei muito. E eu me lembro que eu rasguei aquele papel tanto quanto eu podia e botei na água, assim, abri a torneira para a torneira levar aquilo, porque eu estava muito revoltado e muito angustiado com isso que eu estava vivendo. E aí, a relação ela sempre foi marcada por essa complexidade. Na vida adulta, depois, eu tomei uma decisão. Assim, meu pai é evangélico, meu avô, eu cresci num lar evangélico, acabei me afastando aí da presença de Deus, dos caminhos de Deus, não queria saber de nada de igreja, dessas coisas. E eu me lembro que num determinado momento eu percebi que era a hora das coisas mudarem, e eu tomei uma decisão, a decisão de que eu não tomaria mais nenhuma decisão importante sem antes consultar o meu pai. Então toda decisão importante que eu tomo hoje na minha vida, eu consulto meu pai. Mesmo para coisas que eu sei mais do que ele, eu ainda consulto meu pai. Como uma forma de respeito, como uma forma de aproximação. Você viveu, provavelmente, você foi criado e você consegue, sabe, falar para mim 20, 30, 40, 50 defeitos dos seus pais. Provavelmente você sabe dizer 50, 100, 200, 300. E eles falharam. Você não teve uma educação perfeita. E é o que eu digo, você também não vai oferecer uma educação perfeita. Embora não seja perfeita, é o que você pode oferecer. Uma pessoa falou, eu fiz um vídeo sobre a questão da creche, o quanto que isso pode ser prejudicial para uma criança. E eu sei que esse é um tema assim, muito gatilho, né? Dispara muita coisa dentro do coração das mães, principalmente. E uma pessoa falou assim, mas se eu não mandar ele para a escola, se eu não mandar ele para a creche, como que eu vou ter saúde mental para lidar com ele? Uma outra pessoa falou assim para mim, olha, eu tinha condições financeiras para não precisar mandar o meu filho para a creche, mas emocionalmente eu não tinha condições de cuidar do meu filho e por isso eu mandei ele para a creche. E está certo. E por que está certo? Você oferece aquilo que você pode oferecer. Se você não tem como oferecer a sua presença para sua filha, não ofereça. Não ofereça. Às vezes eu encontro gente no consultório, a gente conversa nas sessões de terapia. E recentemente mesmo eu atendi uma paciente e ela disse assim para mim, a melhor coisa para mim foi não ter sido criada pela minha mãe. Porque a mãe não tinha estrutura emocional para cuidar dela. E aí ela foi cuidada pela avó. E tá tudo bem. Só ofereça para os seus filhos aquilo que você pode oferecer. Você não precisa oferecer algo que você não tem condições. Ofereça aquilo que você pode oferecer. E eu sei que falar do que eu vou te falar agora é assim, complexo quando a gente pensa nesse quadro todo. Mas o mais importante é você continuar. O mais importante é você continuar. Siga, cuide, faça o seu melhor. Ofereça o seu melhor. Se a sua família não é uma família margarina, está tudo bem. Se você não oferece a melhor educação, está tudo bem. Ofereça aquilo que você pode oferecer. Faça aquilo que for possível para você. O impossível nunca foi para o ser humano. Nunca coube ao ser humano fazer o impossível. A única coisa que cabia para o ser humano fazer era o possível. Sempre coube ao ser humano apenas fazer o possível. Na educação dos filhos, no casamento, no trabalho, com os amigos. O que você pode fazer? O que é possível. E o que não é possível? Aí você vai deixar nas mãos de Deus. Gente, essa então foi a nossa primeira live. Eu estou me comprometendo a estar com vocês às segundas e quintas-feiras, às 15 horas, tá? Você pode seguir nas outras redes sociais também, se você quer reassistir essa live. Você pode me sugerir temas também, você pode mandar para mim no direct perguntas. Eu vou trabalhar algumas perguntas que as pessoas têm me feito nos canais, seja
aqui no TikTok, seja na outra rede. O pessoal que está assistindo agora também no YouTube pode colocar aí as perguntas. Em todas essas redes é o mesmo nome, Dicas para Educar Filhos, ok? Um abraço para vocês e eu encontro vocês na próxima semana.